Olá, queridos alunos, tudo bom? Vamos falar hoje, agora, nesse vídeo, exato momento, sobre 3 carinhas de estatística muito importante. Covariância, correlação, coeficiente de determinação. Os 3C, olhe, né? Covariância, correlação, coeficiente de determinação. Vamos ver onde nós usamos e por que eles são importantes, tá? Bom, para isso você precisa de um conceito para entender isso aqui. Precisa saber o que é diversificação, né? Diversificar é o que? Não colocar todo o teu dinheiro num único investimento, é aplicar em mais de um investimento, tá? Agora vamos tentar entender como funciona essa questão de correlação, covariância e coeficiente de determinação. Bom, seguinte, vamos colocar exemplos aqui, tá? Primeiro nós vamos falar desses 2 caras aqui, 1 e 2. Vamos falar dos 2 e depois a gente vem falar desse aqui no terceiro momento. Vamos colocar exemplo. Vamos supor que você pegue todo o seu dinheiro e aplique todo o seu dinheiro numa ação da companhia aérea TAM. Resolveu comprar a ação da companhia aérea TAM. Quando você aplica na companhia aérea TAM todo o seu dinheiro, você está correndo muito risco que nós chamamos de sistemático e risco que nós chamamos de não sistemático. Um problema específico com a TAM vai gerar muitos problemas para você, né? Bom, então o que é o ideal fazer? O ideal é o quê? Misturar a TAM com outras ações. Eu poderia comprar aqui, ó, opção 1 TAM. Opção 2, eu vou comprar a ação da TAM e a ação da Gol. Vai melhorar? Não, bom, calma, veja bem, só um pouquinho. Olha as crises, só um pouquinho. Concordo que não é, nossa, que coisa boa, mas é bom. É bem melhor que um. Pensa assim, ó, o senhor vai tentar te ajudar agora. Se você compra o dinheiro, pega todo o teu dinheiro e põe na ação da TAM, a ação da TAM tem algum problema nessa empresa, a tua ação desvaloriza, você perde dinheiro. Agora, colocando parte na TAM, parte na Gol, o que acontece? Pode, não necessariamente vai, mas pode acontecer do quê? Deu uma crise na TAM, as ações da TAM começam a cair. Porém, o cara que tem que viajar, eu tenho que viajar, eu tenho que dar aula em tal lugar, eu tenho que ir em tal lugar, ele tem que viajar, ele tem que pegar um voo. E se ele está com medo da TAM, porque caiu o avião, ele vai de quê? Vai de Gol. Então, uma queda, desvalorização na TAM, pode estar abrindo um novo mercado para Gol e gerar uma nova valorização da Gol. Então, quando eu estou só na TAM, cai. Agora, aqui pode ser que aconteça que essa ação caia e essa sobe. Pode ser, não sei. Claro que uma crise aérea, olha, os caras lá resolveram fazer greve, nem tá levantando voo nem da TAM nem da Gol. As duas começaram a cair. Pode acontecer. Não é uma boa diversificação, mas é melhor que a 1. Isso tem que estar claro. Claro, o ideal é o quê? Investir em ações de segmentos diferentes, né? Eu vou investir lá, olha, eu vou misturar TAM com Petrobras, né? TAM com Vale do Rio Doce, é uma boa companhia. TAM com Banco do Brasil, por exemplo, também é uma boa escolha, né? Beleza, são tudo opções. Agora, qual é a melhor ação para combinar, então, com a TAM? Eu quero comprar a TAM e mais alguma coisa. Qual dessas opções eu escolho? Eu vou escolher a Petro porque é uma empresa grande. Eu vou escolher a Vale porque a Vale vale muito. Vou escolher o Banco do Brasil porque eu adoro o banco. Não é assim que se escolhe. Eu vou ensinar aqui agora, o que nós vamos ver agora? Como determinar qual dessas relações é melhor. Qual dessas ações se relacionam melhor com a TAM. Teoria também não é uma regra? A tendência é que a Petro tenha uma valorização melhor com a TAM. Por quê? Porque, em geral, o que acontece? A TAM e a Petro têm em comum combustível, petróleo. Em geral, o preço do petróleo, né, ele oscila. Ele é cotado no mercado internacional, o barril de petróleo. Quando o preço desse barril está mais alto, há uma tendência que a ação da Petrobras se valorize, porque a Petrobras vende petróleo. Quanto mais caro o petróleo, mais dinheiro ela está ganhando. Agora, em contrapartida, quando esse preço está alto, a petróleo está alto, a TAM compra petróleo para voar. E aí, maior o custo da TAM, há uma tendência de desvalorização da ação da TAM. Ou seja, quando a TAM cair, a Petro segura. A ideia é essa. E o contrário também é verdadeiro. Se o preço do petróleo no mercado internacional está barato, a Petrobras está vendendo o produto cada vez mais barato e aí a Petrobras está tendo o mesmo custo para tirar o petróleo de baixo, porém vende mais barato. Há uma tendência de desvalorização na ação da Petro. A TAM, podendo comprar petróleo mais barato, faz promoções, olha, vai para lá, volta para cá, paga a ida, não paga a volta, opa! E aí há uma tendência de valorização na ação da TAM. Então é uma relação. Mas como eu provo isso matematicamente? É muito fácil. Você, no computador aí, pode fazer o seguinte, ó, você pega lá o histórico da ação da TAM.
por exemplo, tá? TAM. E pega lá o histórico da ação da Petrobras, por exemplo. Ok. Põe lá o que rendeu cada mês. Põe um histórico bom, não vai botar os últimos 4 dias. Põe um histórico decente aqui, com vários meses, né? Sei lá, pra gente analisar. Tô analisando, sei lá, desde 2005 a 2010. 2005 até 2010. Então tem o que vai oscilou cada ação, de 2005 a 2010, né? Faz 2 coluninhas bonitinhas. Vem aqui e coloca a fórmula da função covar. Covariância. Entra no Excelzinho e põe covariância. Quando você calcular a covariância, você vai encontrar o número. Esse número vai te dizer se é boa essa diversificação ou não, né? Você vai encontrar, sei lá, vamos supor que eu encontrei aqui 3 aqui eu encontrei o 8 aqui, né? Aí você vai conseguir comparar e ver se é bom ou não. Então, covariância é uma medida que vai mensurar o grau de diversificação entre duas variáveis. O quanto elas estão se relacionando. É o grau de relação entre as variáveis. Ele vai também me dar a diversificação da minha carteira. Porém, senhores, o mercado financeiro não utiliza muito a medida de covariância. Por quê? Porque ela me apresenta sempre um número que pode ser 3, 8, 5. Então, para saber se é bom ou ruim, eu tenho que comparar um com o outro para saber se é bom ou ruim. O mercado costuma adotar como medida de diversificação a correlação. Por que a correlação? Bom, porque a correlação, sempre que você calcular a correlação, se eu pegar esses 2 caras aqui e botar no Excel, correl, a forma da correlação, e vou selecionar essa coluna e vai me dar a correlação, sempre, não importa, a correlação vai ser um número que vai oscilar entre -1 a 1. -1 a 1. E como eu sei o quanto ela oscila, quando eu achar o resultado, eu consigo identificar se essas ações estão bem relacionadas uma com as outras ou não. Como assim? Olha só. O 1 significa diversificação zero. Se você achar 1 como resposta, quer dizer que você não diversificou nada. Se você comprar todo o teu dinheiro em ações da TAM, com quem que tu vai calcular a correlação? Com a própria TAM. A TAM está correlacionada com a TAM 100%. Por isso que vai dar a correlação igual a 1, porque não tem diversificação. À medida que você se afasta desse cara, pode ir aumentando aqui o grau de diversificação. O ideal é o -1, né? É uma coisa que quando uma sobe, a outra cai na mesma proporção. Assim eu vou conseguir manter as quedas de uma ação com o ganho de outro retorno. Tipo esse exemplinho aqui, mais ou menos, tá? Então eu calculo a correlação e eu consigo ver o quão boa é essa correlação. Primeira coisa muito importante para prova, covariância e correlação, tá? Sempre que eu calculei esses caras e achei um número positivo, ou seja, o sinal é mais aqui, ó, mais, achei um número positivo, indica o quê? Que na maioria dos casos, quando uma ação está subindo, a outra ação também está subindo. Elas oscilam no mesmo sentido. Perfeito? Ok. Segundo, se eu achar aqui como resposta um número negativo, ó, -1 lá, menos alguma coisa, indica o quê? Na maioria dos casos, quando uma ação tem alta, a outra tem queda. Elas têm uma relação em sentidos opostos. Tudo bem? Positivo junto, negativos ou sentidos opostos. Primeira coisa muito importante. Segunda coisa muito importante, sempre que eu falar em medida estatística para calcular o grau de diversificação de uma carteira, eu estou falando em covariância ou correlação. Então, o que mensura o grau de diversificação de uma carteira pode ser covariância, pode ser correlação. Por que eu tenho os dois? A correlação, ela depende da covariância, né? Se você for ver lá a fórmula da covariância, da correlação, é uma coisa assim, ó. Olha, para calcular a correlação entre duas ações A e B, é o que? A covariância entre a ação A e B, dividido pelo risco da A vezes o risco da B, né? É uma coisa mais ou menos assim. Então, eu preciso da covariância entre dois ativos para calcular a correlação. Claro que no Excel ele já vai dar direto, mas numa forma matemática eu preciso. Tudo bem? Então, muito importante. Também importantíssimo saber disso aqui, o quê? Que a correlação sempre a correlação oscila de -1 a 1.
Sempre. A correlação nunca vai ser maior que 1 e nunca menor que menos 1. Fica entre módulo de 1 que a gente fala, ou seja, oscila entre menos 1 a 1. Também muito importante dessa brincadeira. Abre o olho para peguinhas do tipo assim, ó. Olha só. Deixa eu usar o apagador aqui. Vamos dar uma clareada aqui nesse nosso rabisco aqui para alertar vocês aqui de um peguinha, tá? Olha um peguinha que pode acontecer aqui, ó. Eu sei que a variância, se eu sei a variância de um ativo, eu consigo determinar, não é a covariância, é aí que a prova vai tentar te pegar. Variância, covariância? Não. Se eu sei a variância de um cara, eu consigo determinar o desvio padrão. Desvio padrão, tá? Desvio padrão. Para calcular tanto a variância como o desvio padrão de um ativo, eu preciso só da oscilação dele. Se eu quero saber a variância dessa ação, eu só preciso do quanto ela está oscilando. Se eu quero saber o desvio padrão, só o quanto ela está oscilando. Agora, se eu quero calcular a covariância é uma medida de relação entre duas variáveis, é o quanto elas estão se relacionando. Então, para saber a covariância, eu preciso de duas variáveis, né? Então, se eu sei a covariância, eu consigo determinar a correlação, né? Aqui eu extraí a raiz da variância, eu vou ter o desvio padrão. Se eu sei a covariância, eu vou achar a correlação. Então, não mistura. Não mistura variância com covariância, tá? A covariância vai gerar a correlação. Tá? Covariância gera correlação. Variância regera desvio padrão. Tudo bem? Fechou então? Essas são as informações importantes em relação a covariância e correlação. Agora, o que é o coeficiente de determinação? Esse é muito fácil, nós chamamos ele de R2. Por que R2? Porque ele vai ser calculado como o quadrado do coeficiente de correlação. O R em homenagem ao Rho, que é a letra do coeficiente de correlação. Então, o que é o coeficiente de determinação? É o quadrado do coeficiente de correlação. A ideia do coeficiente de determinação é dizer o seguinte, o quanto uma variável explica a outra. Olha só, vamos supor que eu calculei aqui, então, a correlação, tá? Calculei aqui a correlação de cada uma dessas combinações aqui, beleza? Eu fiz tan com tan, achei correlação, óbvio que vai dar igual a 1, porque tan com tan, lembra que eu falei para vocês? Extremamente juntas, no mesmo sentido, é 1. Fiz tan com Petro, vamos colocar aqui, deu 0,8 e tan com Vale, menos 0,7, tá? Aí eu quero saber o quê? O coeficiente de determinação, que é o quanto uma está explicando outra. Para calcular esse coeficiente de determinação aqui, que nós chamamos de R2, é pegar esse cara e levar ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, que quer dizer 100%. Ou seja, as oscilações da tan são justificadas pela oscilação da tan em 100% dos casos. Uma coisa parece óbvia, né? Óbvio que a tan explica a tan em 100% dos casos. Agora, esse aqui, vamos supor que tan em Petro deu 0,8, tá? 0,8 positivo. Vou fazer 0,8 ao quadrado, vou achar 0,64, que quer dizer quanto? 64%. O que quer dizer isso? Que as oscilações da Petro podem ser explicadas pelas oscilações da tan em 64% dos casos. Legal, né? Mais um, ó. Tan e Vale, achei menos 0,7. Posso achar menos 0,7? Sim, a correlação oscila de menos 1 a 1. É isso que oscila a correlação. Então, se a correlação deu menos 0,7, o coeficiente de determinação é menos 0,7 elevado ao quadrado. 7 vezes 7, 49. 0,49, 49%. Ou seja, na metade dos casos, né, quase na metade, 49% dos casos, as oscilações da tan vão explicar as oscilações da Vale. Tudo bem? Tranquilos então? Falou em diversificação, correlação. Diversificação, correlação. Também pode ser covariância. Co gera co. A correlação, covariância gera correlação. Mas a variância gera o desvio padrão. Rima, né? Então, tente entender esses conceitos, tudo bem? Muitas coisas, reveja o vídeo, faça exercício e tire suas dúvidas. Até o próximo vídeo.